100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil, 7h03. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020. Inflação oficial fecha 2019 em 4,31%. A aposentadoria do INSS tem aumento de 4,48% e teto vai a R$ 6.101. Com a inflação de 2019, defasagem da tabela do imposto de renda chega a 103%. Caixa Econômica vai acelerar negócios ligados ao setor imobiliário em 2020. No Irã, manifestantes pedem saída de líderes que mentiram sobre a queda do avião. Embaixador do Reino Unido é detido no Irã. Arroba do Boi Gordo fechou a semana negociada a R$ 182 à vista no estado do Rio. Dólar comercial fechou na sexta com ligeira alta, vendido a R$ 4,09. Saca 50 quilos de açúcar cristal inicia a semana cotada a R$ 72,17. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. A inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, fechou o ano de 2019 em 4,31%. A taxa é superior aos 3,75% observados em 2018, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. A taxa também ficou acima do centro da meta de inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional para 2019, de 4,25%. Em dezembro, o IPCA ficou em 1,15%, acima do 0,51% de novembro e do 0,15% de dezembro do ano anterior. Esse é o maior resultado para o mês desde 2002, com taxa de 1,54% na época. Os transportes também tiveram impacto importante no IPCA de dezembro, com destaque para a alta de preços de 3,36% da gasolina no período. Os aposentados, pensionistas e segurados que recebem auxílios do INSS acima do salário mínimo terão seus benefícios reajustados em 4,48% neste ano. O índice corresponde à variação da inflação medida de janeiro a dezembro de 2019. Em 2019, o governo reajustou esses benefícios em 3,43% com o aumento anual. O teto do INSS passa de R$ 5.839 para R$ 6.101. O teto é o valor máximo pago pelas aposentadorias do INSS e também é referência para calcular o desconto nos salários dos trabalhadores com carteira assinada que ganham remunerações maiores. Para os beneficiários que recebem um benefício igual ao salário mínimo, o valor de sua renda aumenta de R$ 998 para R$ 1.039. Para calcular o valor do salário mínimo válido em 2020, o governo estimou uma inflação de 4,11% para 2019. Cerca de 70% dos beneficiários da Previdência recebem um salário mínimo. De acordo com o INSS, cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas estarão na folha de pagamentos da Previdência em 2020. Com o resultado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de 2019, uma alta de 4,31%, a defasagem da tabela do imposto de renda em relação à inflação chegou a 103% e superou a marca dos 100%. Pela primeira vez, segundo o levantamento do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, se fosse totalmente corrigida, a faixa de isenção do imposto de renda saltaria de R$ 1.903,98 para R$ 3.881,65 e cerca de 10 milhões de contribuintes deixariam de pagar o tributo de acordo com o Sindifisco. Entre 1996 e 2019, período considerado no estudo, a variação do IPCA somou 327,37%, muito superior aos reajustes realizados pelo governo nas faixas de cobrança do tributo, que ficariam em 109,63%. Isso gerou uma defasagem de 103,87% nos valores da tabela. O ano inicial do estudo é 1996, porque foi a partir de quando a tabela começou a ter os valores em reais. A Caixa Econômica Federal vai ampliar linhas de negócio ligadas ao financiamento imobiliário em 2020, valendo-se de posição de liderança no setor para ampliar receitas no mercado que vem se recuperando rapidamente no país. Enquanto prevê crescimento de 30% das concessões de crédito para a compra de residências neste ano, a Caixa também planeja acelerar o Home Kit, empréstimos em que o tomador oferece imóvel como garantia em troca das taxas de juros menores. A Caixa lidera com folga o crédito imobiliário do país, com cerca
cerca de 60% do setor, mas embora também seja maior no segmento de home kit, seus ativos no setor somam cerca de 6 bilhões de reais, um número considerado tímido por especialistas. A Caixa está começando o financiamento para interessados em comprar cerca de 70 mil imóveis retomados pelo banco por conta de inadimplência, ativos avaliados em cerca de 5 bilhões de reais. Há cerca de 2 anos, o banco tentou vender parte desta carteira em grandes lotes a investidores, mas o leilão fracassou. Mix Notícias. Um grupo de manifestantes iranianos demandou neste sábado, dia 11, a saída do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, depois que autoridades do Irã admitiram que um míssil do seu próprio exército derrubou o avião com 176 pessoas na quarta-feira. Em vídeos postados em redes sociais, a aglomeração aconteceu na frente da Universidade de Amir Kabir, em Teherã. De acordo com The New York Times, os atos foram organizados em redes sociais, originalmente, para lamentar a perda de vidas da queda do avião da empresa aérea Ukraine International Airlines, mas eles se tornaram protestos contra as ações do governo. Essa notícia da admissão que foram os próprios iranianos os responsáveis pela tragédia tornou a morte de dezenas de compatriotas ainda mais difícil, se lê no texto, que pede para que sejam divulgadas informações mais precisas. As autoridades iranianas detiveram no sábado o embaixador do Reino Unido no Irã, Rob McCary. Ele foi preso em uma vigília pelas vítimas do avião derrubado por um míssil iraniano, que acabou se transformando em um protesto contra o governo local. Rob McCary ficou preso por cerca de 1 hora e a TV estatal iraniana informou que o diplomata foi detido por incitar os protestos. Na manhã de ontem, McCary escreveu em uma rede social para agradecer as mensagens de apoio e recebeu e explicou que não participava das manifestações. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Um ataque neste domingo, dia 12, à base aérea de Balad, no norte do Iraque, que abriga pessoal dos Estados Unidos, deixou 4 feridos. As Forças Armadas iraquianas disseram em comunicado que 8 foguetes Katyusha foram disparados contra a base, que fica a cerca de 80 quilômetros ao norte da capital Bagdá, e que os 4 feridos incluem 2 militares. Fontes militares identificaram os feridos como soldados iraquianos e disseram que 7 bombas de morteiro atingiram a pista da base. Não havia informações sobre vítimas dos Estados Unidos entre as forças norte-americanas na base. A declaração militar iraquiana não disse quem estava por trás do ataque e não mencionou as tensões elevadas entre os Estados Unidos e o Irã, que na quarta-feira disparou mísseis contra 2 bases militares no Iraque que abrigam forças norte-americanas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, afirmou ontem, domingo, dia 12, que nunca viu nenhuma peça específica de evidência de que o Irã estivesse planejando ataques a 4 embaixadas americanas. O presidente Donald Trump havia usado na semana passada a suposta existência desses planos como justificativa para a operação que matou um general iraniano e colocou os 2 países à beira de uma guerra. Eu não encontrei nada a respeito de 4 embaixadas, disse Esper à rede de TV CBS, com ressalvas. Eu compartilho da visão do presidente de que, provavelmente, minha expectativa é que eles iriam atrás das embaixadas. As embaixadas são a demonstração mais proeminente da presença americana em um país. Mix Notícias. A soltura de tartarugas feitas pelo setor de meio ambiente do Porto do Açu, realizada na manhã da última sexta-feira, atraiu centenas de pessoas à praia de Atafona, no município de São João da Barra. Desde o início desta última temporada reprodutiva, o programa já identificou 1.180 ninhos nos 62 quilômetros de praia entre Barra do Furado, em Quissamã, até o Pontal de Atafona, em São João da Barra, e registrou o nascimento de cerca de 21.800 filhotes. Ao longo de toda a temporada passada, esse número chegou a 91.900, superando o período anterior em quase 4.000 nascimentos. Em 11 anos de programa, são mais de 13 mil ninhos registrados e cerca de 912 mil filhotes soltos no mar. O vice-presidente Hamilton Mourão embarca hoje com destino à Antártica, onde será o principal representante do governo brasileiro na reinauguração da Estação Comandante Ferraz, base de pesquisa do país no continente. A inauguração oficial será amanhã, dia 14. A Estação Comandante Ferraz foi criada em 1984, mas em 2012 sofreu um incêndio de grandes proporções. Na ocasião, 2 militares morreram e 70% das suas instalações foram perdidas. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares na obra
e a unidade recebeu os equipamentos mais avançados do mundo. No local, pesquisadores vão realizar estudos nas áreas de biologia, oceanografia, glaciologia, meteorologia e antropologia. A estação vai dar melhores condições de trabalho aos nossos pesquisadores, vai manter nossa presença no trabalho que está sendo feito pela comunidade científica internacional de buscar respostas e avanços no conhecimento, na tecnologia e outras áreas que são pesquisadas lá. Ao mesmo tempo, permite que a Marinha faça um adestramento em termos de logísticas, em termos de deslocamento em águas que não são tão tranquilas assim, afirmou o vice-presidente. O melhor mix do Brasil. Mix! As autoridades australianas enviaram ontem mensagens de texto a cerca de 240 mil pessoas pedindo que se retirem de várias áreas ameaçadas pelos incêndios florestais no estado de Victoria, que está em estado de emergência. As temperaturas estão em torno de 40 graus em várias partes da Austrália. A expectativa é que durante a noite as condições meteorológicas no sudeste do país piorem, aumentando os incêndios numa região onde já morreram mais de uma dezena de pessoas e onde foram destruídas pelo menos 500 casas. Segundo o Instituto de Meteorologia australiano, uma frente fria deve chegar ao centro e à costa leste de Vitória, com ventos de até 90 km por hora. A mudança dos ventos provenientes do sul, que poderá agravar o fogo em várias áreas, colocou um risco à região alpina, próxima à Vitória, bem como uma cidade a 459 quilômetros a oeste de Sydney, onde há um grande telescópio astronômico. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou na manhã de sábado que aguarda a admissão total de culpa do Irã após o país árabe admitir que derrubou por engano o avião ucraniano que caiu em Teherã na última quarta-feira, dia 8. A tragédia deixou 176 mortos. Em uma rede social, Zelensky disse que espera que o Irã leve os responsáveis à justiça e cobrou um pedido oficial de desculpas e que as investigações sobre o desastre continuem. Esta manhã, traz a verdade, a Ucrânia insiste na admissão total de culpa. Esperamos que o Irã leve os responsáveis à justiça, devolva os corpos, pague uma indenização e faça um pedido oficial de desculpas. A investigação deve estar completa, aberta e continuar sem atrasos ou obstáculos, escreveu Zelensky. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também reagiu à admissão de culpa por parte do Irã. Seu governo busca uma investigação e cooperação das autoridades iranianas, disse ele em um comunicado. Mix Notícias. A seguradora Líder informou nesta sexta-feira que começará a devolver nesta semana os valores cobrados a mais de proprietários de veículos que fizeram pagamento do seguro DPVAT. O reembolso começará a ser feito no dia 15 deste mês. A iniciativa ocorre após o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ter voltado atrás e derrubado sua própria liminar, que suspendeu a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, que reduziu os valores do seguro obrigatório, o DPVAT. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2223 da Mega Sena, realizado na noite desse último sábado em São Paulo. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 02, 26, 40, 42, 49 e 56. A Quina teve 45 apostas ganhadoras. Cada um receberá R$ 47.600. A quadra teve 2.702 apostas vencedoras. Cada um levará R$ 1.132. O próximo concurso será na quarta-feira, dia 15. O prêmio é estipulado em 14 milhões de reais. Mix. O número de grávidas com HIV no Brasil vem crescendo desde 2008 na contramão da população geral, que apresenta queda desde 2014. Em 2018, o país registrou 8,6 mil gestantes com vírus, 37% a mais que em 2008, quando o número era de 6,7 mil. Os dados são do último boletim epidemiológico de HIV/AIDS do Ministério da Saúde, de acordo com a Agência Brasil. De acordo com o diretor do Departamento de Doenças e Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Gerson Fernando Pereira, da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, essa diferença se deve ao aumento das notificações, mas também aos avanços no tratamento da síndrome. A AIDS, no passado, tinha uma mortalidade alta. Hoje, a pessoa infectada tem a mesma sobrevida de uma pessoa não infectada, desde que tome o medicamento. Mulheres que tomam o medicamento podem ter crianças por parto normal. Elas têm estímulo para engravidar, explicou.
Grupo de 27 pesquisadores do Brasil, Reino Unido, Argentina e Estados Unidos descobriu correlação entre a desnutrição das mães e a síndrome congênita do vírus Zika nos bebês que tem na microcefalia, uma de suas manifestações. A conclusão do trabalho foi publicada ontem no periódico norte-americano Science Advances. O trabalho foi dividido em duas partes, disse a professora do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, Patrícia Garcês, integrante do grupo de estudo. O trabalho foi iniciado em 2016 e envolveu, na primeira fase, estudos em laboratório com animais de experimentação. Foi usado um grupo que não era suscetível ao vírus Zika, que não causava microcefalia, e um grupo dos mesmos animais que eram submetidos a uma dieta com restrição de proteína durante a gravidez. A pesquisa é focada em 24 dos 27 estados brasileiros, porque, segundo a pesquisadora da UFRJ, nos estados da região sul quase não houve síndrome congênita. O foco é a área tropical, que mostra a presença acentuada do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Mix. O embaixador do Reino Unido no Irã, Rob McCreary, cuja detenção em Teherã foi denunciada por Londres, negou ter participado de qualquer manifestação contra as autoridades, como anunciou a imprensa iraniana. Foi um evento anunciado como uma vigília pelas vítimas da tragédia da Ukraine International Airlines, abatido na quarta-feira perto de Teherã, disse McCreary, acrescentando que abandonou o local 5 minutos depois, quando algumas pessoas começaram a lançar slogans contra as autoridades iranianas. Neste sábado, Teherã assumiu a responsabilidade pela tragédia na qual 176 pessoas morreram e que provocou uma onda de indignação no Irã, depois de ter negado várias vezes a tese de que o avião teria sido atingido por um míssil. É normal querer prestar uma homenagem, escreveu McCreary, levando em conta que algumas vítimas eram britânicas. A detenção do nosso embaixador em Teherã sem fundamento ou explicação é uma violação flagrante da legislação internacional. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o embaixador foi detido por ter supostamente incitado manifestantes em Teherã que demonstravam a sua raiva depois da catástrofe, com elevado número de vítimas iranianas. O embaixador foi libertado uma hora depois de ser detido, segundo a mesma fonte. E os Estados Unidos impuseram sanções adicionais ao Irã como retaliação pelo ataque feito contra bases americanas no Iraque, anunciou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos nesta sexta-feira, dia 10. 8 autoridades iranianas foram penalizadas, entre elas o secretário do Conselho de Segurança Nacional Supremo, Ali Shamkhani, e Goloreza Soleimani, comandante da milícia voluntária Basij, da Guarda Revolucionária do Irã. Além deles, sofreram sanções os maiores produtores de aço, ferro e cobre do país. Segundo o comunicado, foram sancionados 17 produtores de metal e companhias mineradoras iranianas. Também sofreram sanções 2 empresas sediadas em Pequim, na China, acusadas de realizar comércio ou transações com o Irã. Novas sanções também foram impostas a Cuba. Eles proibiram voos fretados entre os Estados Unidos e a ilha. O intuito dessa nova restrição é tentar cortar a receita do regime cubano, que dá apoio à Venezuela. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Os trabalhadores com ensino superior são os que levam mais tempo para conseguir voltar ao mercado de trabalho quando ficam desempregados. Um brasileiro que concluiu a faculdade demora, em média, quase 1 ano e meio para se realocar, em torno de 18 meses. Como comparação, um profissional com ensino médio gasta quase 3 meses a menos para encontrar um novo emprego. E quem concluiu o ensino fundamental demora, em média, 13 meses. Os números foram compilados pela consultoria iDados com base nas informações do 3º trimestre da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Uma série de fatores, segundo os especialistas, explica a razão para os trabalhadores mais escolarizados do país demorarem mais para se realocar. Os brasileiros com ensino superior costumam trabalhar em regime formal, portanto, em caso de demissão, recebem indenização, como multa do FGTS e seguro-desemprego, e conseguem ter alguma folga no orçamento para buscar uma recolocação. Uma pessoa mais qualificada tem mais probabilidade de ter um vínculo formal e, portanto, já são criadas proteções para o indivíduo, que diminui o grau de urgência para encontrar um novo emprego, afirma Bruno Ottoni, pesquisador do iDados. Pelo lado das empresas, a contratação de um trabalhador mais qualificado também costuma ser mais lenta. A produção de leite de vaca ultrapassou pela primeira vez na história do censo agropecuário a marca de 30 bilhões de litros. O município de Campos, segundo o IBGE, contribuiu com 53 mil litros de leite. Segundo dados de 2017, o rebanho bovino conta com 212.605 cabeças de gado, de 2.232 proprietários rurais. A produtividade no setor vem aumentando continuamente desde o levantamento realizado em 1970 e quando comparado com os dados
meados de 2006. Houve um crescimento de 62% em 2017. Isso significa que são necessárias menos vagas para produzir a mesma quantidade de leite. De acordo com o Censo Agropecuário, 2.600 litros por vaca em 2006, a produção passou a 2.600 litros por animal em 2017. Seja uma demanda gerada por preocupação com a saúde ou com o meio ambiente, um sistema produtivo vem ganhando público e a atenção do setor, a produção de leite orgânico. Mix Notícias. A venda de água mineral nos supermercados do Rio de Janeiro disparou. A situação é reflexo direto do calor que atingiu a cidade. E nos últimos dias, moradores de vários bairros da zona oeste e norte da cidade, além da Baixada Fluminense, reclamaram que a água fornecida pela SEDAI estava turva, além de chegar às casas com gosto e cheiro estranho. Essa água que ainda está chegando em alguns lugares com cheiro e odor deve ser fervida e, se possível, também purificada em um filtro de carvão ativado. Ou então, o consumidor deve optar pela utilização de água mineral, recomendou o professor do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ, o Gandhi Giordano. A concessionária estatal explicou que a alteração na cor, no gosto e no cheiro da água foi causado pela geosmina, uma substância liberada por algas no rio Guandu, fonte de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro e municípios da região metropolitana. Sistema informatizado de prestação de informações de empresas e trabalhadores, o E-Social, só terminará de ser implementado em 2023. No fim do ano passado, o cronograma de migração foi novamente adiado, segundo a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. A mudança no calendário de obrigatoriedade se dá para a simplificação do E-Social, que será publicado em breve. Entre as mudanças, a obrigação de registro de eventos de saúde e segurança do trabalhador foi adiada para todos os empregadores. As micros e pequenas empresas passarão a registrar os eventos ligados à folha de pagamento de forma escalonada. Além disso, a adesão dos órgãos públicos ao novo sistema ocorrerá gradualmente com a criação de 2 grupos adicionais que seguirão os novos cronogramas. Administrado pela Receita Federal, o E-Social elimina 15 informações periódicas que os empregadores eram obrigados a fornecer ao governo. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O conflito entre os Estados Unidos e o Irã deverá impactar não apenas a economia do país, mas também da região. As previsões de alta nos preços do petróleo no mercado internacional terão reflexos no repasse dos royalties do petróleo que alimenta as prefeituras dos municípios produtores. A professora Denise Terra, da UENF, avalia que, embora seja ainda cedo para se ter uma dimensão do conflito, as reflexões imediatas são os preços do petróleo. Para os municípios produtores de petróleo do Norte Fluminense, a elevação do preço internacional do barril de petróleo impactaria na elevação da receita municipal, aliviando os caixas das prefeituras. No entanto, trata-se de uma receita errática, que pode trazer para as regiões que a recebe mais maldição do que benefícios, caso não seja empregada em ativos de longo prazo e em diversificação produtiva, no intuito de trazer vantagem competitiva e crescimento sustentável, analisou. Nem sempre olhar a temperatura que os termômetros marcam ajuda a saber se vamos passar calor ou frio ao sair de casa. A chamada sensação térmica é um índice que foi criado para representar como uma pessoa sente na prática. Uma das maneiras de calcular esse índice é levando em conta a umidade. Quando o tempo está quente e demasiadamente úmido, a sensação térmica é maior do que o termômetro marca. Se a umidade é baixa, a sensação térmica vai na mesma direção. A exposição direta ao sol pode aumentar em alguns graus a sensação. O mecanismo empregado pelo corpo humano para se resfriar e manter a temperatura constante perto dos 36 graus e meio pelo suor. A questão é que com a umidade do ambiente elevada, o suor tem dificuldade para evaporar e é justamente fornecendo calor para essa evaporação que o corpo se esfria. Claro que se trata de uma estimativa, a depender do organismo, mais ou menos gordura corporal, tamanho, características metabólicas, uso de remédios, gravidez, entre outros. E da vestimenta, essa sensação pode ser afetada. O organismo pode pifar se exposto a atividades físicas continuadas quando a sensação térmica é elevada. Entre os riscos estão de desmaio, insolação e desidratação. Mix.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu novamente neste domingo para o Irã minimizar ações violentas contra manifestantes que protestam contra a derrubada de um avião civil na República Islâmica, ao mesmo tempo em que seu secretário de Defesa deixou a porta aberta para conversas com o Irã sem pré-condições. O alerta de Trump acontece em um momento em que o regime iraniano enfrenta forte pressão de manifestantes em meio a crescente tensão entre Washington e Teherã. Também neste domingo, líderes da França, Reino Unido e Alemanha pediram que o Irã retorne ao pleno respeito de suas obrigações com o acordo sobre seu programa nuclear, o qual Trump retirou os Estados Unidos unilateralmente em 2018. Na semana passada, o Irã anunciou que se desvincularia de qualquer compromisso para limitar o número de suas centrífugas. Aos líderes do Irã, não matem seus manifestantes, escreveu o presidente em sua conta no Twitter, alertando ao mundo que os Estados Unidos estão observando. Um conflito convencional entre os Estados Unidos e o Irã continua improvável, mesmo depois dos episódios de alta tensão dos últimos 10 dias, segundo 8 especialistas em conflitos militares, relações internacionais e Oriente Médio, consultados por um jornal. De acordo com eles, as duas partes têm interesse em evitar uma guerra, que seria muito custosa, sem oferecer perspectiva de vitória a qualquer um dos lados. Apesar disso, ressaltaram a situação que se tornou mais movediça e incerta desde a execução de Qasem Soleimani, um alto general de um país com quem os Estados Unidos não estão declaradamente em guerra. Seu assassinato foi uma ação cuja ousadia era considerada incabível e, a partir dela, as próprias definições de guerra tornaram-se imprecisas. As chances de um conflito tradicional serem remotas se devem aos prejuízos que os dois lados poderiam causar um ao outro. Com pouco retorno, Irã e Estados Unidos contam com aliados na região e é quase um consenso que um conflito se alastraria por todo o Oriente Médio com enorme potencial de desestabilização. O candidato à reeleição em novembro, o presidente Donald Trump, quer evitar esse cenário. O republicano se elegeu com uma plataforma crítica às campanhas americanas no Afeganistão e no Iraque, que apresentou como caras e desvantajosas aos interesses americanos. Sua oposição, o que chamou de guerras infindáveis, apela aos eleitores dos chamados estados pêndulo, onde muitos o preferiram a Hillary Clinton por considerarem que tinha menores pretensões bélicas. Você ouviu Mix Notícias.